eu queria deixar essa reflexão para a gente, né? Quando a gente está falando em saúde emocional, em saúde mental, acho que antes da gente falar da técnica, antes da gente falar, né, do passo a passo, antes da gente falar do que pode ser feito, eu gosto muito de trazer uma reflexão que chame a nossa atenção para a importância do assunto. E por que que eu falo isso? Porque quando a gente fala em saúde mental, em saúde emocional, quando a gente fala de tratamento terapêutico, quando a gente fala de psiquiatria, né, de recorrer a medicações para um equilíbrio ali mental e emocional, ainda nós enfrentamos muita restrição, ainda é visto por uma grande parcela social com um estranhamento, com uma restrição. E essa restrição, a gente acaba percebendo que ela vem de várias formas, várias expressões no dia a dia. Né? Então, a gente ouve de tudo. A gente ouve, eu não sou doido, eu não sou doente, eu não preciso, isso vai passar, isso é cansaço, o tratamento é muito caro, não vou gastar dinheiro, não vou tirar dinheiro de comida para fazer, né, um processo terapêutico. Não, eu estou bem, logo, logo eu resolvo. Eu tenho que viajar, eu tenho que descansar. Então a gente vai percebendo nessas expressões um certo estranhamento no quesito prático da saúde emocional. A gente fala muito, a gente tem falado muito sobre saúde emocional, sobre saúde mental, mas o fato é que o funil vai se estreitando quando a gente sai do discurso e tenta ir para a prática. A procura ainda por um tratamento, a disposição, não a procura, mas a disposição em si aceitar estar nesse ambiente ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. O discurso, a fala, nós temos que romper com isso, né? Então, muito legal a gente fazer esse fórum com esse tema nesse mês, onde a gente fala, né, dessa importância da saúde emocional. Então, acho que a grande primeira barreira que nós precisamos trazer para a nossa consciência é que ainda enfrentamos uma barreira cultural sobre a dificuldade de se aceitar num processo terapêutico. A gente se aceitar num processo de adoecimento. A gente se aceitar, mesmo que não seja um adoecimento tão severo, mas a gente se aceitar num estágio de cuidado, que requer mais cuidado. E eu falando em professores, nessa linda profissão, eu acho que por uma questão até cultural, uma questão até meio que de rotina, de costume, o professor cuida de muita gente. Mas o que eu tenho visto eu tenho feito muitos cursos, palestras e atendimento aos professores, em 11 anos trabalhando diretamente com escolas e professores, eu tenho visto que o professor tem muita dificuldade de cuidar de si. Né? Quem está envolvido, não só o professor, mas quem está envolvido em escola, ele acaba absorvendo tanta demanda que ele acaba não se atentando ao autocuidado. Então ele cuida do aluno, ele cuida do colega de trabalho, ele cuida da gestão, ele cuida da parte física da escola, ele cuida da parte de eventos da escola, a agenda da escola, ele cuida da família, ele cuida de quem ele consegue visualizar ali, quem chega ali, ele cuida. E eu tenho visto, assim, percebido uma certa dificuldade, até às vezes de logística, até de tempo, mas que isso se manifesta numa dificuldade do autocuidado. Então, observar uma equipe, observar um fórum voltado, né, para esse tema de saúde emocional e saúde mental é realmente um motivo de aplauso. Então, acho que primeira coisa que a gente precisa pensar é que nós temos as várias barreiras que às vezes nos impedem de acessar de fato e na prática esse cuidado emocional e mental. Há muita desistência, né, a melhora no mínimo sinal de melhora, a pessoa já fala, já estou bem, já quero voltar, já quero atender meus alunos, né? Então, acho que fica essa chamada de atenção. Acho que esse evento tem essa conotação de chamar a nossa atenção a essa importância na prática, e não só no discurso, não só na ideologia, né, na busca aí por um conceito, mas uma busca por uma prática de fato. É muito interessante a gente perceber que
Por que que esse tema é tão importante hoje? Por que falar sobre saúde emocional e saúde mental é tão necessário hoje quanto se alimentar? É tão necessário como ir ao médico? É tão necessário quanto dormir, quanto comer, quanto, né, se higienizar? Saúde emocional tem entrado no radar do mundo, tem entrado no radar de toda a família, de todo cidadão, de toda cidadã. Porque é interessante a gente entender o mundo através de nós e entender a nós mesmos através do nosso mundo. Basta a gente olhar o nosso mundo e olhar a nós mesmos para a gente entender como que a nossa saúde mental e emocional hoje precisa ser equilibrada. Um dos fatores que a gente precisa entender é que a palavra-chave para a nossa vida nos últimos anos é readaptação. E nós extrapolamos 2020. Nós já estamos nesse processo onde essa palavra readaptação é importante há 20 anos. Se a gente observar, por exemplo, um dos fatores que a gente vai observando é que, antigamente, há poucos anos atrás, uma geração mudava para outra geração a cada 20 anos, a cada 25 anos, a cada 50 anos. O que isso quer dizer? Que uma geração para outra, para dizer que uma geração abria espaço para outra, a gente está dizendo que as grandes transformações no mundo aconteciam a cada 20 anos, a cada 25 anos, a cada 50 anos. Ou seja, tínhamos um espaço de tempo enorme para o mundo sofrer grandes alterações. E necessariamente o homem se adaptar a essas mudanças. Hoje em dia, os especialistas falam que a cada 3 anos e meio nós temos uma nova geração sendo formada. O que é isso na prática? Eu vou usar um exemplo muito claro aí da sua área. Uma criança de 5 anos não brinca mais com uma de 10. Porque a de 10 anos tem um mundo diferente da criança de 5 anos. Antigamente, um jovem de 25 anos conversava e convivia com um senhor de 50 anos. Porque o mundo era igual. O mundo dos dois era igual. Hoje em dia, uma criança de 10 tem um mundo diferente de uma criança de 5. Um adolescente de 15 tem um mundo totalmente diferente de uma criança de 10. E claro que as idades têm as suas diferenças, mas não só nesse quesito natural, mas no quesito em todos os setores. No sentido de música, no sentido de lazer, no sentido de entretenimento, no sentido de percepção, no sentido de roupa, no sentido de vocabulário, no sentido de convivência. O mundo de um jovem de 15 anos é outro mundo de uma criança de 10. Um jovem de 20 anos tem um mundo totalmente diferente de um adolescente de 15 anos. Então, perceba o quanto essas mudanças elas são aparentes, são reais na nossa vida. Então, e qual é o impacto disso na nossa vida? Por que que isso tem tanta importância para nós? Por que que a gente precisa pensar nisso? Eu tenho sempre falado em 2020 nesse episódio e eu queria fazer isso com você que está nos assistindo hoje. Se você fosse agora lá onde você guarda a sua pasta de dente e a sua escova de dentes, você vai notar que você sempre deixa a sua pasta e a sua escova de dentes no mesmo lugar, na mesma disposição. Por que isso? Porque nós somos, gente, indivíduos de rotina. O ser humano nasceu para fazer rotina. Geralmente a gente usa essa palavra para denotar um marasmo, né? Ah, eu odeio rotina. Não, a rotina é fundamental para o ser humano. O que é a rotina? A rotina é quando a gente estabelece um menor caminho e um caminho mais fácil para cumprir as nossas necessidades. Então, eu tenho necessidade de escovar os dentes. Eu aprendi ali, né, como o Dr. Sócrates falou, até os 6 anos, né, vai lá escovar o dente. Então, daqui a pouco eu começo a gerar esse comportamento e hoje eu sei, eu tenho consciência da importância da escovação dental. Então,
O que eu faço, já que eu tenho que escovar os dentes todo dia? Eu vou criando a minha rotina, eu vou criando um caminho mais rápido, mais curto e mais fácil para eu acessar essa minha necessidade. Então, por isso que eu deixo a minha escova e a minha pasta dental sempre no mesmo jeito. Ai de quem chegar na sua casa e apertar sua pasta de dente diferente de como você gosta. Ai de quem chegar no seu armário e bagunçar, né? Bagunçar as suas coisas. Às vezes nem precisa jogar no chão, basta colocar daqui para cá. Pronto. Na manhã seguinte você já entra numa instabilidade. Por quê? Porque a sua rotina para aquela necessidade foi embaralhada. Então, olha o poder da rotina. Então, se nós estamos falando disso, de uma escova de dentes, por que não falar de espiritualidade, de supermercado, de lugar de lazer, de horário de dormir, de local de trabalho, de rotina, de traslado, né, de percurso percorrido no dia a dia. Então, nós estabelecemos as nossas rotinas para todos os assuntos. Então, seja qual for o assunto que eu jogar aqui para você, se eu falar para você hoje café da manhã, se eu falar para você espiritualidade, a sua mente já vai procurar a sua rotina estabelecida que você usa aí durante algum tempo. Então, quando nós estamos falando de mudanças drásticas, qual o impacto dessas mudanças drásticas e rápidas na nossa vida? Elas embaralham a nossa rotina. Você não sabe mais onde está a sua escova de dente. Você não sabe amanhã onde você vai trabalhar. Você não sabe amanhã quem você vai atender. Você não sabe se amanhã você pode ir para um cinema ou não pode. Você não sabe mais se aquele programa de lazer que você tanto gosta você vai poder cumprir. E isso gera em nós o que nós chamamos de instabilidade. Como assim? Por quê? Logo eu não vou poder mais? Como assim? Como assim? Então, nesses momentos, entra o estágio emocional. Porque o que é a nossa emoção? A nossa emoção, antes de ser o que a gente sente, a nossa emoção é um sistema químico do nosso cérebro, onde o nosso cérebro faz a leitura dos ambientes onde nós estamos o tempo todo e reage e manda comandos para o nosso corpo para reagir àquilo que a gente está vivenciando. Então, se eu encontro uma pessoa muito querida, como o meu cérebro vai mandar o meu corpo reagir? Então ele joga dopamina no meu sangue e eu relaxo, eu abro um sorriso, eu fico com um semblante, ai, que pessoa querida, então eu quero abraçá-la. Se eu entro numa situação de susto, o meu cérebro manda um comando para o meu corpo dizendo, se prepare, reaja para isso. Então, em momentos de instabilidade, como que eu vou reagir? Então é normal a gente perceber em 2020 que a nossa irritação aumentou, o nosso medo, desesperança, insegurança. Pode ter afetado o nosso sono, pode ter afetado o nosso apetite. Então, isso é interessante a gente entender nesse contexto. Então, por que falar de saúde mental e saúde emocional? Porque nesse contexto todo que nós estamos vivendo, de 20 anos para cá, 30 anos para cá, nós percebemos que saúde emocional e saúde mental não está se restringindo mais à cura ou a prevenções de doença. Falar sobre saúde emocional hoje é um esforço para trabalhar, para olhar esse mundo, para olhar esse indivíduo, para olhar essa família como ser, como família, como profissão, como alguém de propósito, alguém, né, de vivência no seu cotidiano e procurar as melhores formas de qualidade de vida. Então, primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender hoje é rompa o seu paradigma de saúde emocional. No quesito de adoecimento. Não. Mesmo que você esteja muito bem, mesmo que você não esteja numa crise emocional, mesmo que você não esteja numa crise de ansiedade, mesmo que você não esteja num pânico, mesmo que você não esteja num burnout, mesmo que você não esteja num processo depressivo, cuidar da sua saúde emocional não está relacionado a ter ou não ter um adoecimento. Está relacionado a você manter
e conseguir manter uma qualidade de vida. Então, você ir para um processo terapêutico não é por causa da sua ansiedade, é por causa da sua qualidade de vida. Então, ir para um processo psiquiátrico nem sempre é por uma questão de um adoecimento, é buscando uma melhor forma de qualidade de vida. Então, não é porque você está numa crise muito doida, uma crise muito severa, que você vai procurar ajuda terapêutica ou, né, cuidar da saúde emocional. Não. É também como uma forma de você manter e sempre construir uma qualidade de vida. E como que a gente faz isso hoje? Como que a gente pode fazer, eu e você podemos fazer isso agora? Eu sempre tenho dito nesses meses de 2020, acho que é algo muito pro agora. Pense em algo em 3 sentidos. Primeiro, falar de saúde emocional é pensar que todos nós somos vulneráveis. Todos nós. É impossível, gente, é impossível passar por tantas transformações sociais, tecnológicas, econômicas, governamentais, familiares, profissionais, corporais, mentais, né, de conceitos, tantas transformações que nós passamos nos últimos 10, 15 anos, não precisa nem ir lá, né, não precisa nem em 1970, não, vai lá, volte para 2000. O que você sofreu de transformação de 2000 para 2020? Então, pense isso, é impossível a gente passar por essas anuâncias que a gente passa sem perceber que nós somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis. Então, resiliência não fala do quanto eu sou impedido, mas do quanto eu sou protegido, do quanto eu sou blindado. Mas a resiliência, essa readaptação, fala do quanto eu posso ser impactado, mas ao mesmo tempo eu consigo manter, eu consigo continuar sendo. Então, primeira coisa, você não é isento de ser impactado. Ah, mas eu estudo, eu leio, eu venho de uma família assim, minha saúde, eu nunca sofri. Você e eu somos vulneráveis. Você e eu nunca passamos, mas não quer dizer que a gente não vai passar. Segunda coisa, acerte-se com o seu passado. Gente, acerte-se com o seu passado. Não tem como a gente viver o presente e não tem como a gente projetar essa esperança sem nos resolvermos com o passado. Nós somos seres integrais e integrados. Eu sou integral. Mais do que integral, você é integrado. E o que você é hoje, o que você quer ser amanhã, depende do quanto você resolveu o seu ontem. Então, o seu ontem fala da sua identidade. Então, não negue o seu passado, porque você está negando a sua identidade. Tem um autor que diz que o pé de fruta que você tinha lá na sua casa, na sua infância, fala muito de quem você se tornou hoje. Então, eu não posso negar o pezinho de manga que eu tinha lá em Anápolis, na minha casa de infância. Eu não posso negar nada, eu não posso negar que a minha família é problemática, eu não posso negar os meus erros, eu não posso negar nada. Eu tenho que resolver, ressignificar o meu passado. O meu passado é referência. Toda vez que eu quiser saber como agir ou como não agir, quem vai me ajudar? O meu passado. Tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos na época do atentado terrorista no World Trade Center, que revela muito bem isso. Os psicólogos perceberam que crianças estavam evoluindo muito bem ao tratamento pós ali tragédia, e um grupo de crianças não estava reagindo muito bem ao tratamento. E eles foram observar, a diferença, a discrepância foi tanta que eles foram observar isso. E pasmem, gente, eles descobriram o seguinte, que as crianças que pós-trauma, que pós-luto, que após aquele susto enorme, estavam reagindo bem ao tratamento, eram crianças que tinham acesso à história da família, incluindo as histórias, os erros, os crimes, os desvios morais, toda a história familiar. Ao passo que as crianças que não estavam reagindo bem ao tratamento eram crianças que, de certa forma, eram blindadas desse histórico familiar. Então, o nosso passado, gente, ele não é para ser escondido, muito menos negado.
ele é para ser resolvido. Resolvido não no sentido de, eu vou voltar lá para mudar a minha história. Não, eu vou mudar a história dentro de mim. Eu vou mudar aquilo que aconteceu dentro de mim. A ponto de eu olhar e falar assim, nossa, aquele erro foi tão grave que eu não quero mais cometer e nem quero mais que alguém cometa perto de mim. Ou não, aquilo foi tão legal que eu quero trazer para a minha vida hoje. Então, primeira coisa, acerte-se com o seu passado. O seu passado é a sua identidade. O seu presente é a sua sobriedade, a sua autenticidade. Você vai construir o seu eu, a sua vida agora a partir de quê? A partir do seu presente. Sobriedade. Tomar decisões, ser mais assertivo na vida, estabelecer propósitos, estabelecer o que você quer, o que você não quer. Por que tem muita gente perdida? Por que a gente se perde? Porque a gente não está sóbrio no nosso presente. Nós não estamos autênticos na nossa própria história. E, automaticamente, passado e presente sendo estabelecidos, eu consigo esperançar. Quem não está resolvido no passado e não está sóbrio no presente, espera. Eu espero que minha mãe, eu espero que minha família, eu espero que o governo, eu espero que a vacina, eu espero que o mundo, espero que o universo, espero que Deus, espero. Agora, quem consegue entender o seu passado, estar sóbrio no seu futuro, no seu presente, ele consegue esperançar. Ele fala assim, por mais que a minha família, mas eu vou. Por mais que a vacina, mas eu vou me cuidar. Por mais que o Covid, mas tem uma saída. Por mais que, eu consigo esperançar e construir um futuro que eu queira, um futuro, uma qualidade de vida que eu almejo.